2 pessoas. Aqui. Tá ao vivo? Tá. Então pode ir? Acho que pode. Se aparecer a mensagem de novo... Você me chama. Mas daí é... Ok. Então tá. Bom, me chama de novo. Pessoal, muito boa tarde. Muito obrigado pela paciência. Nós tivemos algum probleminha com a transmissão, mas já tá tudo bem. Vamos à nossa reunião, ao nosso encontro. Muito obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Vamos fazer a nossa preparação, né? Para que haja aqui uma sintonia, um envolvimento com a espiritualidade. Hoje é 17 de outubro de 2020. A condição do expositor é irrelevante. O que importa, todos representam o farol. E ao todos representarem o farol, as entidades do farol, que trabalham no farol, serão acionadas. Então, através dessa nossa intercomunicação eletrônica, que a gente sabe, né, quando dá problema, quem está entrando, onde a gente está interagindo, imagine para a espiritualidade. É muito mais fácil. O que significa dizer isso? Que para eles é mais fácil? Eu acredito que eles sabem perfeitamente onde cada um de nós se encontra. Então eles vão nos visitar. Onde nós estamos? Nos nossos lares, nas nossas casas, aí, nos locais em que nos encontramos. A espiritualidade vai nos visitar. Vai nos visitar e vai nos ajudar. Gente, nós perguntamos como vai você? Como estamos passando? Como estão as coisas? Estamos vivendo momentos difíceis, momentos em que acontecem muitas nervosismo, depressão, angústia, tristeza. Isso está generalizado. E o farol pergunta que a maior preocupação é com o assistido, conosco, com todos nós. Então, é isso que a gente tem que ver. E se nós, por acaso, não estivermos muito bem, se por acaso estiver acontecendo alguma coisa que contraria a normalidade das nossas condições, do nosso bem-estar, vamos de início raciocinar. Vamos elevar o nosso pensamento sobre a situação e tentar entender. Não deixa correr solto. Não deixa o nervosismo, o pessimismo, a angústia nos contagiar. Façamos de tudo para sobrelevar isso tudo. Permanecermos dentro da melhor condição possível. Antigamente, outrora se falava em jornalismo, por exemplo, as perguntas quem, como, quando, onde e porquê. Quer dizer, a situação acontece com quem, comigo, com quem acontece, como que acontece, quando acontece, por que acontece. Vamos pedir ajuda ao alto quando a gente for responder essas questões. Pedir ajuda. Se a gente não crê, faça de conta que crê. Porque a nossa descrença anula o fato. Então, se nós acreditamos, ou fazemos de conta que acreditamos, se aquilo que nós estamos direcionando a nossa crença de fato existir, uma hora vai haver um retorno para nós. Podemos ter certeza disso. Nós vamos ser respondidos na nossa crença, naquilo que acreditamos, naquilo que é a nossa fé. Então, se a gente não acredita, vamos fazer de conta que acredita e vamos entender a necessidade de fortalecer os nossos pensamentos em direção a algo maior, a algo que realmente possa nos sustentar, que todos nós precisamos de ajuda aqui nesse mundo. A doutrina espírita tem algumas bases que todos nós sabemos. A gente fala de animismo, que é coisa da nossa alma. Todos nós temos uma alma e nós, através da nossa alma, a gente analisa, a gente pode fazer projeção, a gente pode se desdobrar, a gente pode chegar a conclusões. Então o animismo é aquilo de nós mesmos. Quando nós analisamos um ambiente, quando nós verificamos como que está a energia ambiental, como que está a situação, é a utilização da nossa capacitação que tem que ser levada em conta. Outra coisa que a doutrina espírita fala é sobre a mediunidade, de novo, que é aquele intercâmbio com entidades espirituais, que são os mentores, os que auxiliam, os que orientam, os que ajudam, se manifestam através do médium. A aproximação que há de uma entidade e o médium passa os sintomas da entidade
A mensagem da entidade, a orientação da entidade. Alguém vai dizer, mas se chega uma pessoa e se senta do meu lado, uma pessoa, às vezes eu nem sei o que ela está pensando, eu não a conheço, não sinto nada de uma pessoa perto de mim, por que uma entidade espiritual eu sinto? Sinto exatamente porque ela não tem corpo. E ao não ter o corpo, ela tem uma acoplagem mais fácil para com o médium. E o médium, então, recepciona as condições da entidade e dá aquilo que a gente chama de passividade. Outra coisa que nós precisamos entender é que nós somos criaturas, seres interdimensionais. Nós não vivemos só nessa dimensão. Nós temos, aliás, vários corpos. E nós nos desdobramos, nós nos projetamos, nós saímos durante o sono, nós vamos a vários lugares. Nós até aqui, às vezes, estamos desdobrados. Você está pensando em alguma coisa longe, você está com o seu corpo, um dos seus corpos desdobrados. A gente chama isso de holocorpos, holossoma, vários corpos, que é o que nos caracteriza. Outra coisa que a doutrina nos fala é aquilo que é repetitivo em todas as doutrinas, em todas as religiões e filosofias, a necessidade de nos auxiliarmos mutuamente. Todos nós estamos, parece que, na Terra, com uma das finalidades precípuas da nossa permanência aqui, é nos ajudarmos uns aos outros, é nos assistirmos. Todas as relações humanas são baseadas em pessoas. Tanto se ama, como odeia, como tem algum problema, algum litígio, algum bem-estar, algum bem-querer, muita ternura, envolve pessoas. As nossas considerações são com pessoas. E a doutrina nos diz o quê? A necessidade da assistência. Fora da caridade não há salvação, no sentido de procurarmos ser mais dóceis, mais compreensivos, mais pacientes e podermos ajudar, assistir quanto pudermos. Outra coisa que a doutrina nos fala é sobre energia. Não é a energia elétrica, não é a energia da física, a energia da força, a energia de Itaipu, da usina. É a energia consciencial. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos geram energias que intoxicam, iluminam a nossa aura. E como nós somos seres energéticos, nós igualmente vamos absorvendo essa energia emanada de nós mesmos. Além do que absorvemos pela afinidade de ser energia igual à energia dos ambientes e das pessoas. Bom, o que acontece? Essa energia que gera a vida. Somos energéticos, então a gente vai ter às vezes bloqueios ou solturas. Ou a gente vai estar bloqueado nas nossas energias ou vai estar mais soltos. O passe nos ajuda nos desbloqueios dos nossos centros de força, desbloqueios dos nossos chakras, desbloqueios das nossas recepções energéticas que por sua vez podem influenciar na nossa fisiologia. O passe vai nos ajudar. Só que o passe sem a nossa participação, o efeito praticamente não é muito grande coisa não. É necessário que nós façamos a nossa parte. Essa nossa parte significa o quê? Retificação mental, concentração, meditação, estudo, coisas assim, para que nós possamos sair do lugar comum, receber o passe, receber o envolvimento e darmos também um passo acima das nossas condições, do nosso patamar normal. Nós temos um corpo físico, um corpo hormonal, um corpo animal, vamos dizer assim, que nós precisamos cuidar dele. Só que nós viemos dos instintos. E a nossa condição atual é o quê? Buscar uma certa liberdade espiritual. Então, os instintos vão passando para emoções. E nós vamos ter que, da emoção, tentar buscar a racionalidade. A ponderação. Então, a gente vai dizer que a doutrina dos espíritos, que fala da razão, nos convida igualmente a termos um certo controle emocional. Evitarmos que o bicho interno, tome conta. Por quê? Muitas vezes nós nos emocionamos, somos muito fortes emocionalmente e temos que fazer preponderar o nosso raciocínio, a nossa razão. Pessoas que passam às vezes por emoções fortes, por situações fortes, por aflições até enlouquecedoras, se desequilibram, não sabem como reagir, não sabem como tratar com a situação.
perdas difíceis, traumas, decepções, situações difíceis. A emoção transforma isso em tragédia muitas vezes. Então o que acontece? A gente precisa de raciocinar. O raciocínio vai nos auxiliar a entendermos melhor. Nós estamos num planeta em que há dificuldades e há dores, mas é preciso que, nesse nosso processo evolutivo, nós nos apeguemos à elucidação do raciocínio. Por isso que tem que dizer o quê? A erudição, a leitura, para que a gente possa se instruir mais. É fácil falar, mas até a gente percebe que com a idade física, a idade que vai chegando, as pessoas ficam menos emotivas no sentido do desequilíbrio. Você fala com um homem de 90 anos, uma pessoa de 90 anos, fale dos seus problemas. Ele vai dizer para você, meu filho, tenha paciência, isso vai passar. Tenha calma. Então, quer dizer, a própria idade física vai nos ensinando a ter um domínio emocional, uma certa acalmia diante das coisas. Então a gente tem que procurar ser menos emocional e mais entendedor das situações. Isso às vezes é teoria, mas acontece o seguinte, nós precisamos deixar de ficar perplexo, apavorado diante das coisas. E é isso que tem ocorrido, é isso que ocorre muitas vezes. A gente precisa de se familiarizar, não é familiarizar, ter mais contenção com determinados fatos. Às vezes fatos ligados à celebração, a desencarne, a pessoa fica aflita, a pessoa fica inconsolável, porque o emocional está prevalecendo. A gente não consegue dominar, a gente tem que sobrepor a mente à emoção. Já viu aquela pessoa que chora fácil, qualquer coisa está chorando, qualquer coisa está se derretendo, qualquer coisa está sensível, qualquer coisa a atinge? É o processo emocional que está prevalecendo. E o desafio da doutrina é nós buscarmos a racionalidade. Isso não quer dizer que a gente vai perder a ternura, perder o carinho, perder a sensibilidade, perder o encanto das coisas. Não é isso. É elevar os nossos sentimentos em nível de emoções mais sadias. Porque acontecem muitas coisas que são notícias frequentes. A pessoa perde alguém e se desequilibra até mentalmente. Ela fica completamente fora de si. Pessoas que põem fim à vida por questões de emoções fortíssimas. Então, não é marcar passo na emoção, é isso que não pode. Porque se marca passo na emoção, a gente fica muito na emoção, aí vem depressão, mágoa, ansiedade e outras sequelas ainda mais difíceis que podem nos levar até a autodestruição que alguns tentam, né? Ou até fazem. Por isso que os Espíritos falam, amai-vos e instruí-vos. E como que a gente se instrui? É através da utilização dos nossos raciocínios. E como que a gente utiliza melhor os nossos raciocínios? Se elucidando. E qual é um dos processos de se elucidar? É leitura, estudo, aprender, verificar, conhecer novas revelações, novas alternativas. Mesmo porque quando a gente lê, a leitura é uma captação de pensamento. A escrita é uma captação de pensamento. Quando alguém escreve, eterniza pensamentos que se fluem às vezes, de repente está fixo no papel e aquilo ali gera em nós, na leitura de obras, reflexões profundas, análises de assuntos às vezes que espelhamos em vidas de outros, em biografias, em narrativas, em histórias que nós lemos e que refletem, reverberam em nós de forma positiva e nos elucidam. A gente tem, às vezes, essas situações difíceis das nossas existências e uma delas é devido ao assédio. A doutrina dos Espíritos nos vai dizer que assim como tem a mediunidade, que tem a aproximação de um espírito, que o médium que trabalha, que sabe coordenar essa situação, ele consegue dar uma passividade ou
ajudar até a entidade espiritual. Mas a maioria de nós que estamos andando por esta humanidade, somos influenciados pelos espíritos sem o sabermos. Não temos noção. Mesmo porque muitos pensam que estão aqui pela primeira vez e que não existe nada além disso que a gente está vendo. Mas acontece que existe o assédio. Só que o assédio, a obsessão, sempre tem ganho secundário. Se eu estou obsediado, assediado, alguma coisa, alguma vantagem eu tenho nisso. Algum ganho secundário, alguma coisa que eu faço intuído, forçado pela obsessão, mas que no fundo talvez me agrade. Se você deixar, é lógico, o espírito toma conta. Aí vira possessão. Então a gente tem que reagir. Mas ninguém está aqui para ser escravo de nenhuma entidade espiritual. Como nós não estamos aqui para ser pessimistas. Nós não estamos aqui para ser infelizes. A existência nos foi dada para que nós fôssemos felizes. É essa a finalidade. Embora nos esqueçamos disso. Né? E por que não somos felizes? Porque às vezes nós temos essas angústias. É natural do nosso mundo. Muitas vezes o problema, então, nesse caso, é nós. Somos nós. E a gente joga no trabalho, joga na esposa, joga no esposo, joga na família, no governo. E o problema às vezes somos nós. Nós mesmos, é a própria pessoa que temos, às vezes, disposições mentais limitadas. Não fortalecemos a nossa mente o suficiente. A gente às vezes está o quê? Querendo usar o livre-arbítrio de alguma forma, que a gente não pode, porque o livre-arbítrio é limitado. Por que o livre-arbítrio é limitado? Porque nós temos os nossos meios, as nossas condições, a que estamos subordinados. Existe uma coisa chamada interprisão. A interprisão familiar, a interprisão que são os convívios, os contatos de vidas anteriores que nos juntam aqui agora. Por isso que se fala que alma gêmea não existe, mas existem almas algemadas, que não conseguem dissolver os vínculos. Então, o nosso livre-arbítrio, muitas vezes, é limitado. E isso, muitas vezes, nos gera desconforto. Mas é necessário o quê? Por isso, o que a gente tem que pensar? A primeira coisa que a gente tem que começar a pensar, uma das alternativas da doutrina, a caridade, a assistência, que deve começar em casa, no convívio mais próximo, com os das nossas relações. E aí entra compreensão, renúncia, paciência, afeto, comportamentos que nós devemos desenvolver. Isso não é lição de boas maneiras, isso é mensagem dos espíritos para o nosso próprio sossego, para a nossa própria pacificação. Se a gente é portador de mágoa, se a gente é portador de algum ressentimento, está lá escrito perdoar 70 vezes, 7 vezes. O que isso quer dizer? Que mesmo nas condições em que nós sejamos vítimas, em que nós tenhamos todo o direito, nós devemos buscar o perdão. Se a gente tem razão, dar a última palavra. A última palavra é perdoar. Alguns falam assim, não, perdão só Deus que pode perdoar. Mas como? A gente não sabe nem como é. É a gente que tem que perdoar. A gente que tem que tirar o ressentimento, tirar as amarras, as algemas, os espinheiros da ausência de perdão que existe dentro da gente, as mágoas. E muitas vezes nós nem sabemos ao certo que as temos, porque elas estão camufladas em nós. Então o Espiritismo nos desafia à autoanálise, a uma autopercepção das coisas. Já percebemos que o mundo, por isso que fala de reforma, o mundo varia conforme a nossa visão. O mundo é um só. Mas a visão de mundo se modifica de acordo com cada um de nós. Pessoas que vivem muitas vezes na mesma família, na mesma cidade, no mesmo país, têm visões diferentes. Por quê? Por causa da forma como vê. E nós então precisamos melhorar a forma como vemos o mundo. Não é fazer apanágio ou valorizar ou esquecer ou ficar alienado ao mal, não é isso. Mas ter uma forma mais construtiva de ver o mundo, mais conformado. Como que a gente vê o mundo? Como que o Chico Xavier viu o mundo? Como que Francisco de Assis viu o mundo? Não é a mesma visão que eu tenho.
Provavelmente a visão que ele tinha e outros santos, místicos, religiosos, tinha uma visão mais suave, mais conformada, de maior aceitação. E a gente muitas vezes o que não tem é exatamente a aceitação. Isso que nos falta. A gente é como um bicho no rebanho, a maioria de nós na humanidade. Vamos vivendo de uma forma como que é impulsiva. A gente precisa ir despertando. Despertar. E esse despertar é através da elucidação do raciocínio. O ideal, o que é? A gente sair, inclusive, da condição, às vezes, de assistido, passar a ser assistente, inclusive. Ajudar as pessoas. Ou fazer as coisas concomitantes, porque a gente precisa de ajuda, mas a gente precisa ajudar também. É necessário ajudar as pessoas. É a tarefa da consolação e o caminho do esclarecimento. Não é só consolar. Não se fala, você não pode dar tudo à pessoa. Você tem que ensinar a pessoa a pescar. Não é dar o que ela comer, é ensinar a pescar. Isso é o esclarecimento. Ajudar que a pessoa possa, por ela mesma, conseguir subsídios para que ela suporte os transtornos, as sequelas dos dissabores. Tem gente que se alucina diante de certas coisas. E é compreensível, gente. A perda, a tragédia, o sofrimento, a doença, causam nas pessoas profundo desequilíbrio. A gente já sabe de médicos que se emocionam. Já falamos do médico que cuidava do menino que tinha câncer. O médico estava com toda a emoção, sentindo as dores do menino e ficava como que desequilibrado emocionalmente. Não conseguia ajudar o menino e ainda ficou doente também. Não é frieza, é passar para um nível mais racional. Como que os espíritos superiores nos ajudam se eles se envolverem sentimentalmente, emocionalmente, de forma atônita? Eles não vão conseguir ajudar. É necessário um entendimento. Por quê? Esse entendimento é fugitivo, é um disfarce, como se diz, é uma indiferença? Não. Esse entendimento é sabermos que está tudo sob coordenação. Está tudo sob uma direção. Com os conhecimentos que nos trazem a doutrina espírita da reencarnação, da interdimensionalidade, do mundo espiritual, da ação e reação do passado, são ensinamentos que vão nos facilitar o entender. O entendimento. A mãe perde um filho numa idade infantil. Isso é alucinante. É desesperador. Mas ela precisa ter entendimentos, outros que a auxiliem, para que ela não se perca. Aí ela vai entender a reencarnação, vai ver que aquilo ali houve um complemento de uma vida anterior, houve uma necessidade, existe alguma coisa subreptícia que está explicando aquilo ali. É isso que a gente quer dizer. A racionalidade vai nos auxiliar. Isso aí é o seguinte, é como aprender a nadar. A teoria é essa. Nós não vamos aprender a nadar no momento em que, por acaso, estamos numa enchente, aí, numa dificuldade. Você tem que aprender a nadar quando está em calmaria. Você tem que ter a teoria na normalidade da nossa vida, para que possa introjetar em nós esses conhecimentos e nos instantes em que a que todos estamos sujeitos, os reveses nos visitar, nós possamos ter uma certa calmia e utilizar estes instantes engrandecidamente, favoravelmente a nós e aos envolvidos, sem que nos percamos, que é o que as emoções e os sentimentos distorcidos, excessivos, podem nos causar. Nós temos então às vezes o quê? Essas obsessões que a gente fala que tem ganho secundário. Ela é de mão dupla, essa obsessão. Por isso que a gente fala em assistência.
Aquele que é um obsessor, aquele que está assediando a pessoa que está aqui, por alguma razão, ele está se comprometendo. Ele está cavando o próprio buraco. Ele vai arcar com as consequências do que ele está fazendo. E nós, que estamos sofrendo uma influência, fazendo com que às vezes a gente fique desanimado, fique triste, fique assim, assado de uma forma que não é o que gostaríamos, às vezes não estamos fazendo nada. Assistência é ajudar, inclusive, o obsessor. Não deixar ele ir para o buraco. Tentar fazer de alguma forma, alguma coisa que possa fazer com que ele saia dessa. Saia dessa situação. Porque senão ele vai arcar com as consequências e nós não estamos fazendo nada. Agora, ajudar é dar um stop, modificar, reformular alguma coisa, refazer. Aquilo que você disse, se nós fizermos sempre a mesma coisa, sempre vamos colher a mesma coisa. Se nós começarmos a modificar, refletir, analisar, a colheita vai ser diferente. E nisso a gente vai envolver entidades espirituais, porque a grande realidade é a existência de entidades espirituais. O fato de nós não vermos, de nós não percebermos, não anula essa existência. Eles existem, nos buscam, precisam de nós, precisamos deles. Há uma interdependência, há uma afinidade de pensamentos, há no plano extrafísico desequilíbrio, tristeza, amargura, há rancores, há decepções. Tudo isso pesa no convívio. Aqui entre encarnados já pesa. Muitas vezes nós somos obsessores dos nossos filhos, nós os traumatizamos, nós os fazemos como escravos, marido faz mulher como escravo e assim por diante. Nós obsediamos patrão com empregado, empregado com patrão, enfim. Espiritualmente é mais intenso ainda. Porque aqui existe o quê? Um pensamento, uma alma que capta essa energia. Então nós temos que ajudar o obsessor. Ajudar aquele que está assediando, que todos nós estamos sujeitos, né? Então ajudar, dar o stop, fazer o diferente, fazer o melhor, sentir-se melhor. Procurarmos o melhor de nós. Pensar, raciocinar na situação. Orar pelas entidades espirituais. Nós podemos sempre deduzir, eu não estou bem, eu estou nervoso, eu estou aborrecido, eu estou isso, aquilo, estou com ideias contrárias. Eu tenho alguma companhia. Deixa eu orar por estes ou esse. Deixa eu orar por estes que estão do meu lado. Deixa eu tentar fazer alguma coisa. Deixa eu promover, ou não é promover, propor um acordo, um entendimento. Porque quando um não quer, dois não brigam. Então a entidade espiritual que quer nos envolver, na medida em que nós vamos reformulando o nosso íntimo, nós vamos mudando o modo dela pensar também. O que está doendo em você? O que está pegando? Mágoa, ressentimento? Será que você foi sempre bonzinho? Sempre disse sim? Sempre viveu para atender os outros? Às vezes faltou a gente ter um pouco mais de convicção daquilo que a gente busca e quer. Saber dizer mais não do que sim. Ceder sempre. Isso vai como que nos minando. É como a pessoa que engole as coisas. Você engole, como que diz no popular, engole sapo. Você fica com problemas laríngeos, cardíaco, porque vai entupindo tudo. Não que a gente vá ser agressivo, mas a gente tem que procurar discernir com mais precisão por que estamos aqui, o que queremos, o que podemos buscar. Cada um faz o que pode, isso é teoria. Nem nós fazemos direito o que podemos, ou melhor, o que queremos, porque às vezes não podemos, não temos condição, não temos capacidade. Quando fala nem nós, não é como se fosse alguém assim, não é isso não. Nem nós que estamos falando. Mas a gente deve refletir. Ter os nossos momentos. É lógico que se tiver
ressentimento, tiver alguma coisa, o básico é o perdão, perdoar. De novo, perdoar. A reencarnação é um fato. À medida que o tempo vai passando, a gente vai evoluindo e vai entendendo mais sobre nós mesmos. Observemos que, durante muito tempo, a humanidade viveu praticamente sem ciência. Pessoas que buscavam um caminho científico, conforme fosse, era limitado, ia para a fogueira, como Galileu quase foi. Mas tudo bem. Aí houve uma expansão na história da humanidade. Por exemplo, hoje nós temos psicologia, psicanálise, parapsicologia, metapsíquica, tem uma porção de coisa, tem espiritismo, tem uma porção de coisa que veio falar de nós, da nossa condição íntima. Então a gente não sabia sobre a gente. E agora a gente está aprendendo, cada vez abrindo mais os horizontes sobre nós mesmos, sobre o nosso eu, o nosso ego que seja, o nosso espírito, a nossa alma. Então estamos cada vez mais no processo evolutivo, conhecimento cada vez maior sobre nós mesmos. E chegou-se à conclusão da existência das múltiplas vidas, da reencarnação. Só que nós, vamos falar, mas tem bilhões de gente na Terra. Bilhões. Lá na China tem bilhões, na Índia tem bilhões, na África, na América, na Europa. Todos eles passaram por processo reencarnatório. Todos eles têm histórias, têm vidas passadas, têm tudo isso. É lógico. É claro. Ah, mas como são pessoas, tanta gente, mas é assim. Nós somos um. O que somos? O que pensamos de nós? A gente tem uma porção de análise sobre nós mesmos. O que será que eu fui, que eu não fui, como eu sou, como eu não sou, para onde eu vou, de onde venho, o que eu fiz, o que essas ideias que eu tenho, eu acho que eu tive outra vida. Todos esses bilhões pensam a mesma coisa. Então, para a espiritualidade, para Deus, não existe restringimento, não existe números. São bilhões de pessoas e tem mais bilhões no astral e tem mais trilhões de planetas por aí afora, com experiências as mais diversas. E as reencarnações, as vidas sucessivas, caracterizam a consciência, o espírito. Todos sentem. E outra coisa, todas as pessoas que nós vemos, todas. Você vê uma pessoa ali na rua, discutindo. Você vê um andarilho. Você vê alguém enfermo, limitado. Alguém de projeção. Todas, sem exceção, todas as pessoas. Poderíamos dizer tudo que existe, todos os seres, vamos ficar nas pessoas. Todas as pessoas, um dia serão anjos, um dia serão um Cristo, todos. A evolução é inevitável. Não tem como segurar, travar. Pode demorar muitos séculos, milênios, bilênios, todos serão anjos. Por isso a gente tem que analisar-se. A gente tem memória desta vida e de outra. Memórias dessa vida são aquelas memórias, às vezes, que a gente até oculta. Tem coisa que a gente não gosta de lembrar. A gente não gosta de lembrar, mas passou pela situação. A situação não existe mais, mas a gente lembra, mas está escondido. Isso reflete no nosso comportamento. Reflete em vícios, em hábitos, em modo de ser. Otimista, pessimista, ressentido, ousado, medroso, tímido, briguento, arrogante, pacificador, humilde. São experiências que nos trouxeram, está na nossa memória, porque senão a memória é que nós temos de mais garantido, porque senão a gente só se lembraria do dia de hoje. A gente lembra de tudo. Está tudo que passou. O que passou está dentro da gente como memória, vamos dizer. Ainda que oculto. Então a nossa memória é complexa. Muitas vezes a pessoa tem problemas sem solução. Desde jovem leva-se a psiquiatra, tal coisa, e não tem solução. São memórias de outras vidas que estão subjacentes à memória, ao consciente, vamos dizer assim. Registros de memórias.
dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Eles estão ocultos, mas estão presentes. Quando a gente nasce, é um restringimento físico. A gente, quando nasce, quando a gente era espírito, a gente tinha uma visão mais ampla das coisas. Mesmo que fosse um espírito perturbado com a coisa, se parar, se analisar, ele vai ver que ele tem uma visão mais ampla. Porque ele está usando o paracérebro, o cérebro espiritual, que não é condicionado. É o cérebro mais solto. Quando a gente nasce, restringe, porque a gente está no cérebro físico, limitado. E esquece o cérebro espiritual. É o cérebro físico que está valendo. A gente usa o cérebro espiritual quando dorme, quando projeta, quando sai. Mas a gente não lembra. Porque o cérebro encarnado prevalece. Então há um restringimento. A gente perde a nossa lucidez. Então muitos traumas já passaram. O fato não existe mais. Mas tendo na memória, que está na memória, a gente tenta às vezes se limitar. A apometria fala disso, a memória do trauma. É uma leitura da aura. Você percebe na pessoa, nós percebemos, todos percebemos, registros mnemônicos de memória de coisas que aconteceram e que está refletindo na vida presente. A ponto de a gente chegar a falar, por que eu sou assim, eu não sei. Porque não tem um aprofundamento, é impossível. Nós não chegamos nesse nível ainda, mas é o momento de começarmos a dar os primeiros passos. O momento que a gente diz é a era que vivemos. A era do conhecimento, a era da expansão consciencial, a era das informações, a era da liberdade, assim, psíquica, mental. Então, está presente e reflete nas ações e nos sentimentos. E é coisa do passado. Hoje aqui, por exemplo, aqui é a nossa vida. Uma série de ocorrências aí, desculpa. Na casa aí de vocês, na nossa casa aqui. Aqui nesse momento essa preleção. Essa conversa informal. Isso que está acontecendo nesse exato momento é o presente, óbvio, né? Lá na frente vai ser memória. Não vai ser presente, a gente vai ter na memória. E assim todas as coisas que acontecem conosco. O nosso dia a dia, as nossas ações, as nossas atividades. Por isso que, para que a gente tenha mais lembrança ou mais satisfação com estas memórias futuras, é importante que o momento presente que nós estejamos vivendo, seja ele qual for, né, seja pautado em o quê? Atenção, observação. Porque às vezes nós passamos pela vida desatentos. A gente sempre lembra isso. Estamos em outubro. Esse ano é atípico, mas normalmente em outubro você passou 10 meses, foi. Nem sabe direito o que fez. Analisar, refletir, concentrar. Aquilo que a gente diz, vamos sentir saudades desse dia. Porque esse dia que a gente está vivendo hoje, os dias que a gente vive, amanhã, um dia vai ser memória. E que nós sintamos saudade desse dia no sentido de vivê-lo agradavelmente. Viver bem. Valorizar as coisas que nos fazem parte da nossa rotina. Um diálogo, uma conversa, um almoço junto, um café junto, um passeio, uma troca de ideia, um carinho de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, da esposa, do esposo. Uma permuta de pensamentos, de ideias. A música que você está ouvindo, o sol que você viu nascer, o passeio, o aniversário, a festinha, o trabalho, o livro que leu. Que seja sempre para que nós sintamos saudade do dia que está passando. Evidentemente que, para isso, a gente tem que prestar atenção e fazer o melhor possível. Refletir nisso. Erros. Nós os tivemos nessa vida. E a pior coisa que existe é errar. Quem por acaso errou, cometeu um erro, fica aquele arrependimento, aquele remorso. Como é que eu fui fazer isso? Como que eu fiz tal coisa? E isso atormenta a gente quando a gente faz alguma coisa errada.
a gente se culpa, a gente fica atormentado, coisa que não deve. Nessa vida, um erro atormenta. No passado, ele nos deixa desesperado, porque foram erros maiores. Por isso que, se agora a gente já não aguenta os nossos erros, que dirá os erros do passado? O que fizemos em outras vidas? Por isso que a sabedoria cósmica bloqueia a nossa mente aqui. Às vezes o espírito está no mundo espiritual atormentadíssimo. Não consegue tirar da mente uma situação que vivenciou. A única solução é reencarnar. Esquecer. Dar uma apaziguada. Amenizar. Ver outras coisas. Acerenar o ânimo para poder seguir avante. Senão ele fica fixo no lugar. Não consegue sair. E erros, às vezes, a gente cometeu por incompetência. Não são erros deliberados. Erros por incompetência. Mas a gente não pode lembrar do passado. E mesmo às vezes existem erros que são, como se diz, por acaso. Assim, ainda assim a gente fica atormentado. Teve uma atriz que foi dirigir o carro na garagem e ao sair com o carro, uma coisa assim, atropelou o filho. Ela não teve culpa, mas ficou atormentada. Então, até erro por acaso, erro é que não temos culpa direta, nos atormentam, não nos dão paz. Como é que a gente vai enfrentar erros do passado? Então a encarnação é para a gente esquecer. Mas a memória está camuflada na gente, de traumas e situação. Então por isso que a gente tem que analisar, rever, pensar, estudar. Por isso Deus apaga a memória. A maioria pensa que está aqui pela primeira vez e não está. Tem que fazer uma retratação, perdoar as bobagens que fez. Perdoa. Perdoa. Se não lembra, fale, expresse, fale sozinho quando você puder. Eu me perdoo, meu Deus. Eu não sei o que eu estava fazendo, eu não quero fazer mais nada errado. Quero reagir de forma diferenciada. Eu quero acertar na minha vida. Não quero magoar, prejudicar ninguém. Fazer o que eu puder para ajudar. Me esforçar para dar o melhor de mim. Crescer, progredir, progresso. Mas sem que atinja ninguém. Essa pendência de ter coisas do passado, ela reverbera sobre vícios, hábitos, medo, complexos que a gente tem. A memória como que vai impactar o nosso comportamento. Causa pressão. Por isso que a gente pode dizer que nós somos muito mais do que aparentamos. Somos mais complicados. Isso é pra gente o quê? Estudar, orar mais, vigiar mais, se aquietar, aceitar mais a existência, abraçar a doutrina dos espíritos, compreender as mensagens espirituais e tentar vivenciá-las. Para lembrar coisas boas, fazer o bem, prestar atenção no presente. A gente vai ter orgulho ou vergonha da nossa memória no futuro? Orgulho ou vergonha? E do que nós estamos fazendo? Valor à vida. Valorizar a nossa existência. Se você está triste, aborrecido, vamos refletir. Vamos analisar. Vamos pedir, vamos orar, vamos acreditar. Sem acreditar, se não acredita, pede. Se você está acreditando em algo que você acha que não existe, mas na realidade existe, ele vai te responder. Então é isso que a gente tem que fazer. Vamos entender que muitas coisas na vida, muitas coisas, acho que a vida toda, e muitas coisas que nós temos, vamos dizer amizade, amor, trabalho, oportunidade, convívio, família, objetos, bens, tudo na vida. E a própria vida é como saúde. Muitas coisas é como saúde. A gente só dá valor quando perde. E a vida atual é uma bênção. Amigos, desculpa pelo transtorno do início, do atraso.
mas vamos às nossas vibrações. Logo estaremos no farol e vamos ficar bem. O otimismo é a melhor coisa. A esperança. O pessimismo azeda as coisas. Palavras negativas, não. Falar positivo. Pensar positivo. Ser um sonhador. Ter um ideal. Sempre. A Dona Juraci, abraço para a senhora e vibrações para a senhora. Ela está pedindo vibrações para papai e mamãe lá. Cesário, bom tempo. Elídia Sandron, bom tempo. Cesário, bom tempo. Vibrações de carinho e afeto para você, meu irmão. Para o senhor, seu Cesário. Vibrações de muita luz. Fortalece. Fica contente e feliz que tudo passa, tudo dá certo. E a Dona Elídia também. A nossa irmã Delma Tenuta. Rua Odair Santonelli 300, bloco 10, apartamento B11, Parque Secap, Guarulhos. Delma Tenuta. Oh, vibrações para você, minha irmã. Muitas vibrações. Quem roga essas vibrações somos nós, através da Vânia, nossa querida Vânia. E vamos vibrar para a Vânia também, já que estamos falando dela, como vibramos para a Dona Juraci, vibrar para a Vânia, para a sua saúde, alegria sempre, paz, esse bom modo de ser, alegre, fraterno. Vibrações, então, para a Delma Senuta, para a Vânia, para a filhinha da Vânia lá na Europa, a Júlia, vibrações de amor. Para a família Gorgati, hoje 3 meses de desencarne de Gabriel Agenor Gorgati, envolto pela espiritualidade benfeitora e amiga. Gabriel Agenor. Tá tudo bem. Vamos acreditar. A infinita misericórdia é presente constantemente. Família Gorgati, vibrações para todos. Compreensão, paciência. Põe a razão acima da emoção. Creia no acerto divino de sempre. João Vitor em Ribeirão Preto, vibrações de amor, de luz, de paz para você, João Vitor. Para todos os assistidos do Farol, hoje teve um pessoal tomando passe lá. Para todos os trabalhadores, todas as pessoas do Farol, todos os nossos amigos do Farol, para o próprio Farol, as nossas vibrações. Vibrações para enfermos, hospitalizados, desempregados, depressivos, tristes, às margens do suicídio. Onde houver um acidente em iminência, nesse instante, susta, impede, desvia o gesto suicida, desvia o crime. O lar que está em desarmonia, desentendimento, aflição, a pessoa que está triste, aborrecida, angustiada. Eleva o pensamento, o sentimento. Põe-se num canto, fecha-se no quarto, faz uma prece. Faz uma prece. Fica sozinho lá no canto. Fecha a porta do seu quarto, pede licença aos demais, fala, eu vou fazer uma prece. Fala com profundidade de sentimento para a espiritualidade, para Deus. Você vai ver a diferença, nós vamos ver a diferença. Para as nossas fraquezas pedimos. Para todos os nossos conhecidos, vizinhos, parentes, amigos. Para a espiritualidade. Para os espíritos. Que nós compreendemos as dores, todos nós compreendemos os remorsos, os arrependimentos, as lamentações dos espíritos que deixam a vida. Força, luz, paz. Vibrações pela Terra, nosso planeta, e vibrações pelo Brasil, nosso Brasil. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, querido Brasil, de todos nós. Obrigado, gente. Vibrações foram feitas.
Paz nos corações e paz nos lares de todos. Muito obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Nosso é o reino, poder e glória para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Fiquem em muita paz. Muita